Olá, minha gente, um bom dia para todos vocês. Eu espero que todos estejam muito bem. O Natal está se aproximando, o Ano Novo e as esperanças se renovam, né? Mesmo a gente vendo toda essa convulsão que se encontra hoje no nosso país aí, né? A gente que gosta de política fica sempre acompanhando. E a gente acompanha muitos canais de política. Eu gosto muito de geopolítica também, eu gosto de ficar sabendo também o que está acontecendo pelo mundo. Mas o foco meu mesmo, mais é maior, como de todos vocês que também gostam da política, é o Brasil, né? O que está acontecendo agora. E a gente está vivendo esses momentos aí de escândalos, né? E você vê uma certa preocupação na blindagem dessas pessoas, porque fazem parte aí do sistema que hoje está nos governando. E a gente fica triste, né? Porque, na verdade, a gente queria simplesmente a verdade, né? E que as coisas fossem justas para todos, desde dos mais comuns, que somos nós, como também para essas pessoas que hoje estão no comando da nossa nação. Mas a gente fica triste, aborrecido, sem esperança, muitas vezes, de ver o que está acontecendo. E como a gente não pode ficar se estressando muito, a gente deve ter um pouco assim de precaução até no comentar, no falar, no criticar sobre o que está acontecendo dentro do nosso país. Mas a gente pode também fazer as nossas análises também, né? São análises das pessoas mais comuns e que estão de fora e tentam enxergar o momento político que está começando a acontecer agora para as próximas eleições, que eu quero dizer, né? Porque a política já vem vindo de quanto tempo, né? Com o governo do Lula aí. Então, eu quero comentar com vocês aqui, fazer o passo a passo sobre pesquisas, né? Que você vê inúmeras pesquisas que começaram a sair agora, aonde põe todas elas colocam o Lula com uma porcentagem bem acima do segundo colocado. E daí você vê, se você volta atrás e você vai seguir os passos o que é a pesquisa sobre intenção de voto. Eu me lembro bem aqui, e às vezes eu fico até dando risada sozinho, sabe, da campanha eleitoral para prefeito e vereadores da cidade da gente, da tua, da minha, enfim, de toda a cidade do Brasil. Então você vê 2, 3 candidatos, 4, talvez até mais em alguns municípios, de candidatos a prefeito. E tem os candidatos a vereadores daí. São de N partido, né? Tem de tudo quanto é tipo de partido. E sempre tem o posicionamento também de cada candidato, pré-candidato ou candidato que seja, de lutar pelo seu prefeito. Pelo seu prefeito. E daí eu fico pegando essa linha de raciocínio. Eu vi muitas vezes os vereadores trabalhando para ganhar o voto para ele se eleger, né? E quando ele chegava, por exemplo, na minha casa, muitas vezes eu falava, olha, eu posso votar para você, mas o meu prefeito, eu tenho a preferência para o outro. O que ele fazia? Ele falava, não, então beleza, você dá o votinho para mim e o prefeito você escolhe. Então por aí você tira uma base que o cara, quando ele é já assim desvinculado de qualquer, assim, como se diz até, gente, eu esqueci até a palavra, de compromisso, por exemplo, com determinados políticos,
Aquele candidato então que pediu o voto, ele não está se importando com o voto do prefeito dele, ele está se importando com o voto dele. E se você sai do município, porque a eleição municipal, de prefeito, essa coisa é sozinha, né? Separada. E daí vem as eleições de deputado estadual, deputado federal, senador, governador, presidente da república. E você começa a seguir a mesma linha. O compromisso, o deputado estadual muda um pouquinho, porque ele não pode. Hoje você vai subir num palanque para fazer discurso, talvez em cidade grande, eu não sei, eu não tenho visto aqui na minha cidade palanque de deputado estadual pedindo voto federal, senador, não vi. Na cidade grande é capaz que até tem. Eu não sei. Mas daí tem os vereadores, então, que se elegeram, por exemplo, um tem um deputado, o outro tem outro que apoiou ele, aquela coisa toda ali. O prefeito já está eleito, o prefeito também tem o seu candidato a deputado, porque ele vai ajudar o município, né, com as verbas. E daí o prefeito então sempre leva uma vantagem grande de apoiar um certo deputado, determinado deputado estadual, federal, a dobradinha, né, que fala. E o vereador também, muitos vereadores também não vai no lado do prefeito. Ele também tem o candidato dele, porque ele quer crescer, então ele pega um determinado deputado que quer ser eleito, vai se candidato também, para pedir voto para aquele cara, e ele sai na comunidade onde ele foi, ele teve bastante votos, se elegeu, e vai pedir voto para aquele deputado. Para aquele deputado. Só que muitos que votaram para ele, quando ele era candidato a vereador, votaram no outro prefeito, você entendeu? Então vira um misturadão, que na verdade, se for analisar bem, ninguém é dono de voto de ninguém, gente. Certo? Pesquisa tem algum resultado positivo? Para mim, na verdade, eu não confio em nenhum. Mas muita gente pode falar assim, mas porque você vem do bolsonarismo, você é direita, e você não aceita que isso e aquilo. Não, gente, não é isso. Eu nunca acreditei em pesquisa. Nunca acreditei em pesquisa. Certo? Porque eu acredito no que eu vivo. No momento que eu vivo, no momento que eu converso com as pessoas, que eu vejo a pressão, como é que está. Eu vejo como é que estão as coisas. Dentro do meu município, é claro. Então, você não tem... Voto não tem dono. Voto é um momento, entendeu? E eu acho que as pesquisas são muito assim... Muito... parcial. Certo? Eu acho que é tudo meio armado, tem alguma coisa aí que não bate nada não. Então quando você vai e daí são eleitos lá alguns deputados e vem trazer as ajudas, e o prefeito, né, tem aquele deputado, o vereador também tem, às vezes é contra o prefeito, mas por causa do vereador, o deputado manda lá uma verbinha, lá, né, uma máquina, um ônibus, uma coisa, sempre maracutaia, sempre tem maracutaia no meio. Bom, e daí vamos então, o governador tranquilo, né, o que vai ganhar, seja do lado do Lula, seja do lado do Bolsonaro, enfim. Eu posso dizer que aqui no Paraná o Lula não ganha eleição não, aqui não, por graça de Deus. Essa praga dos infernos não afetou muito aqui, tem muito, sabe aqui, mas enfim. Então daí vamos apressar um pouco aqui o raciocínio. Vamos para o presidente, o primeiro turno. O primeiro turno, deputado, senador, estão preocupados em se eleger. E o governador, mesma coisa. Certo? Eu estou do lado do Lula, um candidato. Beleza. Ele está preocupado com ele. Porque aqui no Paraná ele sabe que o Lula não vai ganhar a eleição. E possivelmente ele também não vai. Certo? Mas isso aqui no Paraná, lá no Nordeste é diferente. E daí tá. Aí vem, todo mundo vota, até eleger o governador, ou não elegeu, vai para o segundo turno. O Lula também não ganhou, não pôde, teve que ir para o segundo turno.
o Flávio Bolsonaro, que é o candidato que está em segundo lugar, pelas pesquisas, né? Também vai para o segundo turno. E daí eu fico perguntando para você. E na candidatura de presidente é a mesma coisa, tem vários candidatos, sabe? Uma grande maioria do centrão, essa coisa que fala muito centrão, essa coisa. É tudo. É só pra. É só isso aqui, ó. É dinheiro, é interesse, puro interesse, entendeu? Compromisso com o povo mesmo, esses partidos aí que fazem parte do centrão, nenhum. A esquerda piorou. A esquerda piorou. Bom, aí então eu vejo a pesquisa agora falando que o Lula tem a aprovação de 45%. E o Flávio, se não me engano, 35%, o negócio assim, dá 10 pontos de diferença. Mas vai para o segundo turno. Segundo turno. E daí tem os outros candidatos da direita também, do Centrão, que tem lá 5, o outro 4, 3, 2, 6. Tá. A parte também das pessoas que não gostam do Lula e não gostam do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro tem uma rejeição de 70%, se não me engano, e o Lula de 60 e pouco, né? Os dois. Anda batendo o bico junto com o outro. Aí eu já começo a pensar diferente. Sabe? Os dois têm a mesma rejeição, um ganha a eleição com 45%, o outro está com 35%, vai para o segundo turno, certo? Daí vem as alianças. Com quem que o Lula vai se aliar? Ele tem 45%. Que todos os partidos de esquerda estão nesse 45% já na pesquisa. Ele vai para o segundo turno ainda. E com quem que ele vai se aliar? O Flávio Bolsonaro, ele está disputando não só com 45% do Lula, como está disputando com os outros também que são candidatos de outros partidos. Com o Caiado, com o Rosema, com o fulano, o cicano, o beltrano. Que todo mundo dá uma mordidinha. Mesmo que seja 1% de voto, é um número que você tem que respeitar. De pessoas que votaram naquele candidato, porque gostam dele. Entendeu? Agora, o Lula, ele vai continuar com 45% dele. Vai continuar com 45% dele. Então, na eleição não tem nada decidido, porque esses partidos do centro, centrão que fala, esses partidos não vão se unir com o Lula. Mas os caciques acham que são donos dos votos das pessoas. Os caciques donos desses partidos. Certo? Que vai fazer todo tipo de conchavo para se aproximar de Flávio Bolsonaro, porque é o candidato forte, é o candidato da realidade mesmo do Brasil hoje, preparadíssimo para ser o presidente da República, e que ninguém contava com a indicação dele pelo pai. Então, no mínimo, esse candidato, ele já tem uma arrancada de 40% tranquilo, sem fazer campanha, porque a campanha vai começar ainda. E a rejeição do Lula vai aumentar. Porque se hoje o presidente Bolsonaro tivesse solto, livre, dessa porcaria que impuseram nele, dessa prisão aí mentirosa, essa armação que fizeram com ele, não tinha segundo turno. Não tinha segundo turno. E eu ainda acredito, minha gente, você, meu amigo, você, minha amiga, nós estamos aqui num papo assim de gente que não faz diferença nenhuma, sabe, para esse povão aí, esses grandão aí, certo? Que se o Centrão não pôr nenhum candidato a presidente, nada, e se unir tudo com o Flávio Bolsonaro, ganha eleição no primeiro turno. Porque eu sei que ganha. E na minha cidade aqui eu sei que o Lula ganha eleição. Ganha não, ele tem uma boa votação aqui, na minha cidade. Porque é uma cidade pequena, uma cidade que tem muita gente aposentada, muita gente que recebe Bolsa Família, esse tipo de coisa aí. O eleitorado do Lula. O eleitorado do Lula. Mas a tendência aqui sempre é o Bolsonaro, ou seja lá o candidato de direita que for, sai vencedor. Né, aqui, felizmente. Então tá. Então essa pesquisa que eles mostram, nesse momento eu posso até acreditar, porque a quantidade de votos que o Lula tem no primeiro turno possivelmente vai ser a mesma que ele vai ter no segundo turno, porque ele não tem onde buscar mais voto.
porque ele vai gastar todo o capital de mentira, porque esse cara só sabe mentir, no primeiro turno, e vai continuar querendo gastar esse capital mentiroso dele com Rede Globo, com Bandeirante, agora com SBT News, né, o SPT, e todas as redes de televisão e jornais. Mas não adianta, porque quanto mais bate de Bolsonaro, mais ele cresce. Certo? E com tudo isso aí, não vão ganhar a eleição, vão perder a eleição. Isso se as pessoas da direita se unirem, se todos falarem a mesma língua, certo? E eu vou provar para você que o Lula vai continuar com esse 45%. Eu vou te provar para você agora. Por quê? Porque hoje eu escutei uma notícia de uma pesquisa do quanto que o STF é bom ou ruim, né? Sei lá como é que fala, tem a rejeição, sei lá. Pasmem vocês que eles chegaram no número de 44% do povo que não gosta do STF e não acredita no STF. De quem será esse 44%? É uma pesquisa que eles fizeram para os ministros. Mas essa pesquisa é um reflexo que o Flávio Bolsonaro não tem só 35%, ele tem de 44% para cima. Ele já está empatado com o Lula ou ganhando do Lula, sem fazer campanha. E essa pesquisa que eu contei para vocês agora, eu escutei hoje, e saiu, está aí nas redes sociais, no jornal, né, a rejeição do STF. Essa rejeição do STF é a rejeição do Lula também. Não gosta do Lula, não vota no Lula. Ou seja, em qualquer candidato que o Lula colocar, porque eu tenho a impressão que o Lula nem candidato vai sair. Eu posso pensar isso, porque ele vai correr, ele vai ver o bicho pegar. Certo? Porque os escândalos estão chegando, batendo na água, estão batendo na bunda dele e na Janja. Porque o tanto que esse homem já mentiu para o Brasil, já estoporou com a vida de um monte de brasileiros, principalmente no Nordeste. Não é possível que as pessoas vão continuar votando nesse homem. Certo? E toda essa maracutaia que está acontecendo também com o negócio de Tarcísio, como é que fala? Esse Silas Malafaia, o pastor, eu gosto dele tudo, mas o cara combativo. Mas tem hora que o cara pisa na bola, fica com uma histeria desgracida que não dá para entender. Isso vai acabar, tem que acabar. Essa histeria não pode ficar continuando. Porque fica até prejudicando até o Tarcísio, que é um cara bom, um cara que eu tenho a maior confiança que o Tarcísio, quando ele fala, eu sou a favor do Bolsonaro, eu apoio o Bolsonaro, porque o Tarcísio fala a verdade e ele sabe. Porque o Tarcísio é o tipo do cara que ele é tipo elefante, ele não esquece o bem que ele recebeu. E ele sabe que o Bolsonaro ajudou ele. E ele sabe que ele tem que ser candidato a governador do estado de São Paulo. Porque é o único que consegue, talvez, vencer até no primeiro turno. Que está muito bem nas pesquisas. E vai deixar outro ser candidato no lugar dele, vão perder o governo do estado de São Paulo. Eles não querem perder. São estratégias que tem que ser usadas e as pessoas têm que escutar o Jair Bolsonaro. Que o capitão sabe, porque o que o capitão está sofrendo nesse momento, gente, não existe no mundo. Nem nos países comunistas não existe um sofrimento igual esse homem está passando na mão de Alexandre de Moraes. Então tem que escutar, porque ele sabe o que está acontecendo. E o Tarcísio sabe também o que ele tem que fazer. Que não adianta ser um presidente da República e perder o estado de São Paulo. Não, a hora do Tarcísio vai chegar porque ele tem capacidade, ele é um cara inteligente, é um cara trabalhador. Mas esse não é o momento, e essas pessoas que acham que sabem tudo, no fim acabam não sabendo de nada, porque eles não sentem o que está acontecendo. Eles não olham com o olhar e nem com o sentimento da razão. Porque para você pensar, você tem que ser simples, pensar o óbvio. Mas esses caras não pensam assim, eles pensam em dinheiro, dinheiro. Poder a qualquer custo. Daí querem enfiar a garganta abaixo de nós, do povo brasileiro, qualquer cara, só porque faz parte da galerinha deles. E não é assim que o Bolsonaro pensa. O Bolsonaro quer o bem do povo, não é de uma galera, não é da Faria Lima, não é da... Não,
de banqueiro, de intelectual, não. Ele quer saber do povo. Ele tem compromisso com o povo. E ele sabe muito bem quem traiu ele. E ele não vai se arriscar. Então tá aí a minha humilde pesquisa, meu raciocínio, né? Esse é meu segundo vídeo. Eu gostaria que você que me assistisse pensasse como eu. Você não precisa pensar igual eu, mas próximo de mim. Você faz esse tipo de análise bem fácil. Certo? Porque eu nunca vou mudar meu voto. Eu não vou, por mais narrativa que fizerem em cima do Jair, eu não vou mudar meu voto. Eu não vou mudar. Porque eu sei que tudo isso aí começou com mentira, continua mentindo, continua iludindo o povo, continua mentindo. É uma mentira sem fim, é uma vergonha o que esses jornalistas fazem. A desinformação hoje do povo é muito grande. E se você se deixar levar, você se iludir com que esses jornais de Rede Globo, de Bandeirantes, de tantos analistas que colocam, que fazem tudo, que só sobrevivem também se falar no nome de Bolsonaro. Porque o Bolsonaro, na verdade, é um mito mesmo. Só que eles não querem aceitar, mas ele é um mito. Porque eles dependem de falar de Bolsonaro. Até a merda do Bolsonaro eles falam. É uma vergonha manter o cara preso, encarcerado do jeito que está o Bolsonaro. Nós estamos num país livre e democrático, o cara sem direito a nada. Enquanto esse cachaceiro ficou preso, parecia uma mansão. Tinha visita íntima, tinha de tudo, até casou. E o Bolsonaro não pode. O cara quase foi morto, até agora ninguém abriu as coisas, ninguém descobriu por quê? Porque não quiseram. Ou já sabem e não querem falar. Quem quis matar Bolsonaro? Eu gostaria muito de estar aqui, gente, acreditando no Supremo Tribunal Federal, que eu respeito com todo... Eu tenho que respeitar, eu sou um brasileiro e sei as regras, como é que funciona. Eu não ultrapasso o limite, mas eu estou decepcionado. Eu sou um brasileiro decepcionado. Porque eu não sei no que eu acredito mais. Nos lugares que eu deveria me sentir seguro, eu não tenho mais segurança. Nós não temos mais segurança. Você vê os supremos poderes que deveriam proteger o povo, todo mundo, porque nós é que elegemos essas pessoas e eles hoje nos açoitam. Que vergonha. Que triste. Que triste, né? Mas é isso aí. Forte abraço, gente. Beijo no coração. E fiquem firmes. Se você é um direitista, um conservador, gente, não acredite em narrativa dessa gente. Não acredite em nada, nada. Porque é só mentira, é só coisa vazia. É só para te enganar. É isso aí. Deus tenha pena da nossa nação e do nosso povo. De nós, né? De nós, do povão. É isso aí. Beleza? Estamos juntos, misturados. De repente nós volta fazer mais um vídeo esses dias, tá bom?